Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com um tema sobre mulheres. Esse tema que hoje em dia faz um sucesso danado, né, mulherada? Eu sou Bibi Moreira, mãe de duas, faço parte deste Ministério de Mulheres. E no começo eu confesso que não tinha nada a ver com a minha realidade, com tudo que eu vivia. E hoje nós estamos aqui com essas mulheres que são tão exemplos de Deus para nós. Eu vou começar apresentando elas. Essa é a Roberta. Roberta, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Formada em moda, Isso. empresária, líder de jovens, né? Tem um testemunho lindo de perseverar na fé, né, Roberta? Amém, sim, sim. Venho aí Mãe de um também, né? casamento, sou mãe de um menino de 22 anos já. Olha. E assim, né, a gente gera testemunho todos os dias, né, Bibi, né, meninas? Sim. Todos os dias, a gente tem um testemunho novo para contar de algo extraordinário que Deus faz nas nossas vidas. Olha só, tô curiosa, hein? Estamos aqui também com a Jeane. Ela é líder de mulheres, psicóloga, mãe, minha líder no ministério lindo que se chama Mulheres Extraordinárias. Que me deu essa chance, essa oportunidade, né, de conhecer um pouquinho sobre o que eu nem sabia que Deus tinha depositado em mim. É um prazer Né? estar aqui. Um prazer receber você. Se apresente-se a nós. Sim, eu sou Jeane, sou psicoterapeuta, estudante de psicologia no 6º período. E estamos aí nesse ministério, né, com mulheres, que Deus nos chamou, tentando desenvolver melhor cada dia mais. Sei que muitas coisas ainda estão por vir, né? Mas já temos aí um ano de caminhada, né? Deus uniu propósitos, né? Não apenas pessoas, mas propósitos também. Que já vem trazendo E- tantos testemunhos, né? Sim. Tanta coisa boa na vida de outras mulheres. E a gente nem imaginava, né? Uma de cada lugar, né? Exatamente. E Deus veio e trouxe, juntou para poder ajudar outras mulheres. Isso, e nós estamos aqui também com a Joyce Pagani, nossa maravilhosa sexóloga, também com esse ministério lindo que faz parte de Mulheres Extraordinárias, tem sido uma bênção na nossa vida, e também é ministra, né, palestra. Conte um pouquinho para nós sobre você. Amém. É um privilégio poder estar aqui com vocês, mulheres extraordinárias. Deus me deu a oportunidade de participar deste grupo tão maravilhoso. Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, palestrar para mulheres. E é como a Jeane disse, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E eu estou feliz por poder somar, né, neste grupo. Deus tem me dado a oportunidade também de levar a sua palavra. Sexóloga cristã, né? Deus tem me dado a oportunidade de falar para casais acerca da sexualidade dentro do relacionamento conjugal. E é isso, Deus tem abençoado tudo para a glória do nome dele. Meninas, eu gostaria aqui de né, abordar o tema assim sobre. Não é fácil, né, essa caminhada. No começo é muito julgamento, né? Muitas coisas. Às vezes a igreja ela apoia, às vezes a gente não tem esse apoio. Como que vocês lidam com isso, assim, ministerialmente falando, né? Como que surgiu esse ministério? Vou começar aqui com a Jeane. Como que surgiu esse ministério? Como que foi o início dele, né? E toda essa jornada, essa caminhada. Fala um pouquinho para nós. Eu vou falar um pouquinho de mim. Que até então eu não imaginava trabalhar com mulheres. Mas comecei a buscar em Deus qual seria a vontade dele para minha vida, qual o propósito. Eu trabalhava no Ministério Infantil e sentia que tinha algo mais. E o desejo de servir, né? Até que Deus me fez a promessa que me usaria na área com mulheres, na área emocional, tratando dos sentimentos, das emoções, que eu deveria estudar e me preparar. Foi quando eu comecei o curso de psicoterapia e me encontrei nele. Amei, apaixonei pela área, gostei muito e busquei mais, onde eu fui para a psicologia. E enquanto Deus estava trabalhando em mim, a Viviane, que não pôde estar presente, Sim. também
Deus estava trabalhando nela também, né? Ela estava fazendo curso de psicanálise e um dia ela brincou assim, quando que a gente vai fazer um encontro? Como que a gente vai fazer para ajudar mulheres, né? Vamos fazer um encontro. Aí, pela fé, eu falei assim, vamos, né? Mas como? Aí, foi quando surgiu o primeiro encontro em 2024, do Mulheres Extraordinárias, e Deus colocou em nosso coração de continuar, que não ficasse apenas naquele encontro. Foi quando Deus trouxe vocês. Olha. Né? É assim, não é fácil, tem lutas, né? Que nem você disse, às vezes a igreja, algumas igrejas talvez não apoiem, mas graças a Deus agora temos a bênção, né, de nossos pastores. E uma de cada igreja é um ministério fora, né? Não é dentro da igreja, porém trabalhamos também com mulheres da igreja. O Senhor foi direcionando para estar dentro da igreja, né? Quando eu digo assim que é um ministério fora, que não é vinculado A a religião, a uma igreja, a uma placa de igreja, entendeu? Mas é para ajudar mulheres, independente da denominação delas. Sim. E então você, né, teve esse apoio. Sim. Eu venho, né, de um ministério onde eu não tive esse apoio. Porém, hoje em dia eu faço parte de um ministério que eles me apoiam muito. Eles incentivam, eles colocam para frente e eles falam, olha, por onde você for, que você multiplique mesmo os talentos, os dons, que você possa fazer a diferença e carregar mesmo aquilo que o Senhor confiou em você. E é muito importante a gente ter esse apoio, né? E, Joyce, o que você nos fala sobre isso? Porque você é sexóloga, né? E no começo, com a parte da religiosidade mesmo, os ministérios, como que você conseguiu lidar com isso, né? Foi tranquilo? Foi fácil? Teve muito julgamento? Porque, assim, é uma ferramenta muito importante, né? A questão do profissional ali, né? E hoje em dia, como que a gente aprende, inclusive nas palestras que nós estamos juntas, eu falo por experiência própria, cada vez eu aprendo um pouquinho mais e faz muita diferença. Sim. Realmente, até hoje ainda é muito desafiador. Infelizmente, em muitos lugares ainda é tabu, não se fala sobre a sexualidade feminina, sobre a sexualidade dentro do relacionamento conjugal. Sim. Quando nós começamos com o projeto Mulheres Extraordinárias, a princípio não seria para as igrejas, né? Seria um trabalho externo, e Deus foi dando esse direcionamento. Nós começamos a trabalhar, aceitarmos convite, né? E hoje a gente tem levado o conhecimento para dentro das igrejas. Então, em alguns lugares, Deus tem nos dado a oportunidade de falar sobre esse assunto. E realmente é desafiador, mas é necessário. Então, quando a gente consegue entender que Deus realmente nos chamou para isso, porque Ele deseja curar, Ele deseja restaurar, Ele nos fortalece. Então, eu tenho sido diariamente fortalecida pelo Senhor neste ministério, porque por mais que haja julgamentos, eu sei quem me chamou. E eu sei que após uma palestra, muitas pessoas irão me procurar, porque essa é a realidade. Até estive palestrando alguns dias atrás em um encontro de casais e o pastor disse assim, nossa, por conta da denominação, é um pouco difícil de falar sobre esse assunto, né? Não é muito aceito. Aí eu dei um sorriso para ele e falei, realmente, mas só eu sei como é depois das palestras. E realmente, depois muitas mulheres me procuraram com palavras assim, frases simples, porque elas vêm bastante tímidas. E uma delas me marcou muito. Ela olhou para mim e falou assim, olha, você salvou meu casamento. E eu sei que não foi eu, né? Não foi eu quem salvei. Mas é a ferramenta que Deus me deu para, de alguma forma, contribuir positivamente. Então, no que eu puder ajudar, né? Eu digo que eu já estou acostumada com as caras feias, sempre tem quem torce o nariz, mas eu vou continuar. Porque hoje, né, eu aceitei o chamado, e Deus tem trabalhado em mim, através de mim, e enquanto Ele me quiser neste propósito, eis-me aqui. Olha, coração disponível, né? É tudo que o Senhor precisa. E Roberta, aproveitando, né, já esse tópico aí, né, de como tem feito a diferença nos casais, né? Conte-nos um pouquinho sobre a sua perseverança na fé, o seu testemunho, né? O seu não desistir.
fala um pouquinho para nós, porque a sua experiência com Deus, ela nos motiva, me motivou muito, um pouquinho que eu conheço, e tenho certeza que vai edificar muitas vidas que vão estar assistindo. Amém. Primeiro, parabéns, meninas. É um trabalho extraordinário mesmo. O nome vale cada letra. É extraordinário mesmo. Porque quando eu precisei e passei por tudo, eu era muito menina. Eu tinha meus 22 anos quando eu me casei com 19 e com 20 anos eu já tive meu filho. E assim, meu marido se perdeu depois que a gente casou. Ele se perdeu. E ele se perdeu nas drogas, na bebida. E eu era uma menina. Eu precisava trabalhar, cuidar de toda a casa e o mais, ainda fazer o papel de pai e mãe sem que meu filho percebesse tudo isso que acontecesse. Porque eu venho de um casamento destruído pelo meu pai e minha mãe, depois meu esposo também. Então muitas pessoas falam assim, você veio e vai acontecer com você também. Repete o ciclo, né? E até esses dias eu estava vendo até um estudo que fala que provável que todas as pessoas que vêm de casamentos também. E não é isso. Isso quem fez essa pesquisa não conhece nosso verdadeiro. Porque quando quebra ciclo, muda a história e desde o momento que isso aconteceu, por mais que às vezes talvez eu ficaria com ele ou não, eu precisava ajudar ele. Eu precisava ajudar ele a sair de tudo isso que ele entrou. E eu não era cristã, a família dele toda era, e um tempo eu resolvi ir, ver como que era, e lá eu senti muito forte a presença do Senhor. E lá eu me reencontrei e lá eu comecei a todos os dias entregar a minha vida a Ele. Num casamento eu não comecei a ver o erro só dele. No casamento a mulher também é. E não é pecadinho, é pecadão. A gente tem pecados. E a gente começa a colocar, eu comecei a colocar ele na balança. Ele usa droga, mas e eu? E o meu pecado? E ali, e aqui? Então, e como ele é como pai? E como ele é dentro da minha casa? E o nosso amor, como que é? Onde tem amor, tem restauração. Sim. E foi assim que a gente começou a pensar em um jeito de como tirar ele daí. Fui já buscar, vivi em boca de fumo, assim, sabia. Teve vezes dele gastar todo o meu dinheiro. Eu acabava de receber, mas ele tinha uma coisa dentro dele que era verdadeira, ele não mentia, sabe? Onde você tá? Eu preciso sair disso. E eu via dentro do olho dele uma pessoa carente que precisava. E eu talvez, se eu tivesse ali uma mulher extraordinária, talvez de apoio, de ajuda, que muitas mulheres desistem ali porque não tem. E muitas delas não vão na igreja e sentir essa presença e pedir socorro para o Senhor. Senhor, socorre meu casamento, eu preciso de ti, não tem. Então muitas, aí é a hora que se separa, a hora que deixa o filho sozinho. Em algum momento você pensou em desistir? Muitas vezes. E você acha que você conheceu mesmo o amor de Deus, a perseverança e decidiu persistir na fé quando você começou a passar por isso tudo, você não viu outra opção? Quando muitos vai na igreja pela dor, né? E eu fui pela dor. Eu não conhecia nada de cristão, nada. Não conhecia, minha mãe sempre foi católica. Eu conhecia muito rapidamente. E quando fui, me apaixonei pela palavra. E comecei a estudar, ver como que é. Porque às vezes eu lia a Bíblia e via uma palavrinha e já não queria ler mais, porque eu achava que eu não ia entender. Mas quando você ora e pede direção, você começa a entender. No meu modo de dizer, sabe, entender melhor o que Deus quer falar para mim. E quando eu fui, eu me entreguei, não por ele, por mim. E lá, quando eu fui, ele viu eu indo, ele começou a ir também. Ele voltou para Jesus, na época que eu comecei a voltar aí, eu me batizei, sem ele falar, sem ninguém me falar, eu quis, eu já era assim, sabe, quando eu tive aquele primeiro amor, eu queria batizar amanhã. Que lindo, eu já queria batizar, né? E fui, e assim ele foi. Aí ele começou a se encontrar de novo,
ele começou a deixar de ser aquele homem que ele era. E ele já viu assim, agora eu não posso deixar, porque ela vai escapar e ela já não aguenta mais me dar chances e chances, e agora é a hora de eu ter um filho. Eu acho que o nosso filho foi a chave também, né? Para nós mães, a gente tem os nossos filhos, a gente é tudo por eles, né? A gente faz tudo, a gente sai trabalhar de manhã pensando se eles Nos estão bem, impulsiona, né, a nos mudar, impulsiona. a buscar E soluções. foi isso. E hoje foi tão bom viver, foi tão bom a espera, foi tão bom, sabe? Porque hoje ele é um novo homem, uma nova pessoa. É um servo mesmo, aquele que levanta às 5 horas da manhã pra orar, sabe? E é um ótimo marido em casa, é um ótimo exemplo de pai. Então, atrás dessas pessoas perdidas no mundo, há grandes homens, há grandes mulheres. E essas mulheres precisam de vocês. Precisam de um socorro, precisam de uma direção. Né? Meu testemunho, antes eu falo, o Oséias ainda sente muito receio de contar. Ele fala que mexe muito na ferida. Mas a minha cicatrizou. Eu acho que hoje eu conto com muito orgulho. Porque é através dessa história que muitas pessoas passam e desistem no meio. Né? É um funil e aí passam poucos para Deus. Outros se afastam no vão, né? E o projeto Mulheres Extraordinárias visa justamente isso. A ideia hoje é dar oportunidade durante os eventos para uma mulher contar o seu testemunho como o seu. Seria um privilégio ter né, você conosco numa próxima oportunidade para edificar outras mulheres. Sim, eu estou à disposição sempre. São coisas, às vezes, a gente tem que passar. Eu penso assim como Davi, se ele não tivesse tantas lutas, talvez ele não seria um bom rei. Sim. E às vezes a gente tem que passar por umas tempestades. Exatamente. Passar. Deus me permitiu isso para algum propósito. Né? E eu ainda estou em oração pedindo para Deus esse direcionamento. Né? Para onde Deus quer que eu leve esse testemunho. Acontece coisas assim na vida da gente que existe uma coisa. E minha vida mudou, assim, eu era apenas uma vendedora no depósito, a minha patroa no Covid faleceu. Por tantas pessoas podia vender numa loja de 40 anos, por que seria eu? Né? Então aí vem as recompensas da vida, presente dos céus para mim. Hoje a gente já tem a segunda loja. Então eu falo, Deus, eu não sou merecedora de nada disso. Mas onde quer que eu vá, eu quero que as pessoas saibam o quão grande é o Senhor. O nome dele é de seja exaltado, não é o meu testemunho, é para ele, né? Para exaltar o meu. E eu tenho certeza que o Senhor, ele permitiu, confiou a você, né? Esse testemunho lindo, porque você tem muito a oferecer, né? Para nós, mulheres, né? Para quantas mulheres que estão passando por esse processo, por essa luta, né? E não sabem como agir, como fazer. E você acabou de nos ensinar que você teve, né? Diante da presença. A sede, né? De estar ali, de ter sido realmente o alicerce da sua casa, né? A conduzir o seu esposo, né? Você fez o papel de auxiliador, o papel do próprio Espírito Santo. Isso é muito lindo. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, forte, gente, chorei muito. Às vezes tomando banho, ele chorando. E quando a gente olha, a gente nem imagina, né? A gente também que conhece o seu esposo, né? Que gracinha dele, a gente não, né? Como é bom olhar e ver o quanto de Deus, né, vocês dois são. O poder da transformação. Se existe um poder de transformar, esse poder foi ali, ó, diretamente. Deus, ele é especialista em recomeços. E quando acontece um recomeço, é extraordinário. E quantas pessoas julgam, né? Você tá naquele casamento, você é boba. Você trabalha, você tem sua vida, você já tem seu dinheiro. Infelizmente. Ser uma mulher aí que não precisa. E ele? Como seria ele sem o nosso casamento? Como seria ele sem eu, sem meu filho? Como seria eu hoje sem ele? Né? Então, aí é a mesma coisa de dons. Hoje mesmo eu tive de manhã uma pessoa falando assim, você não tem dom de pregar, ou não tem dom de... Como sabe?
Porque Deus, ele transforma. Ele não me transformou a minha vida, ele manda o Espírito Santo dele e de repente a gente perde tudo aquilo que a gente achava que não tinha e faz, né? Então as pessoas julgam mesmo, errado, sem entender. E nós mulheres temos que ter isso, né? Para ouvir outras mulheres que passam por isso e não têm coragem de fazer. Se ajudar. E não é fácil. Eu sempre digo que nós não somos competidoras, nós somos aliadas. Sim. Estamos aqui para um propósito. O propósito é se ajudar. Mas seu- hoje em dia, Joyce, eu percebo que neste mundo, principalmente dentro das igrejas, gente, de ministério falando, existe ainda, né? Essa coisa Rivalidade. da rivalidade, né? De um querer aparecer mais que o outro, de alguém, tipo assim, puxar o tapete do outro. E falando mesmo sobre um ministério de mulheres, e é onde a gente deveria mais ser acolhido, né? Onde a gente deveria mais ter essa essência mesmo do Espírito Santo, saber lidar. E quando eu falo que o Mulheres Extraordinárias, né? O Jake foi um projeto que Deus colocou no seu coração fora da igreja, depois o Senhor ele veio nos trazendo para dentro da igreja, eu acho que é exatamente sobre isso, né? Sobre auxiliar as mulheres que estão dentro da igreja a ter essa percepção, a ter essa visão da parte assim, essa questão mesmo da religiosidade, a parte do julgar, né? Ser transformado em acolher, ser transformado em incentivar, porque o Senhor, ele foi isso, né? Sim. Ele sempre faz isso conosco, né? Então, assim, e é específico porque a gente vai ser usado aonde nós fomos mais feridos, né? Sim. Exato. E quando o Senhor, ele te colocou, Jeane, mesmo para poder, né, liderar um grupo de mulheres, onde foi a sua dor que foi transformada em amor, né? Onde isso aconteceu, surgiu, que você vem fazendo com tanta excelência? Porque, a princípio, gente, a gente não dava nada, né? Era 0, 0, 0. A gente falava assim, gente, não vai vingar, como dizia minha avó. E, de repente, os testemunhos vinham, e em meio às lutas, às coisas... o Senhor, ele é muito específico e ele tem feito por ele, né? E nós temos sido apenas um coração disponível, né? E instrumento. O que você tem, assim, para nos dizer sobre essa parte mesmo da dor que se transformou em amor e vem cada vez mais O que sendo... eu falo, primeiro, Deus coloca as dores na gente, né? A gente sofre, primeiro passa pelas mesmas questões, aí Deus trabalha na gente, quando a gente está sendo usada para curar outras pessoas, Deus está curando a gente também, né? E através de testemunhos, mulheres chegam e elas se abrem e falam, porque muita gente, às vezes, sofre calada. Muitas mulheres não têm apoio, às vezes, dentro de casa. Para muitos ainda é um tabu, às vezes, falar que está com depressão ou com uma crise de ansiedade. Que é frescura, É né? frescura, é falta de serviço, vai arrumar um serviço, está com tempo de sobra. Principalmente as de dentro da igreja. Quem é esse Deus que Principalmente, você serve, que você está com depressão? Que muita gente confunde, Né? também a opressão, né? Com depressão. Lógico que o inimigo ele aproveita da mente fraca da pessoa, mas a pessoa precisa se tratar. E aí, através dos testemunhos, elas começam a se abrir. Sim. E se identificar também, né? Com o testemunho. E quantas pessoas que a gente, às vezes, vê a aparência, que nem você estava falando a questão de julgar, né? Uhum. É fácil, às vezes, a gente julgar a pessoa pela capa, né? Pelo que a gente vê. E, às vezes, a gente vê uma aparência bonitinha. Só que aí, conforme a gente dá abertura, a gente vê que ali tem um coração ferido. Ali tem uma pessoa que sofre. E precisa de ajuda, precisa de apoio. Porque nem sempre ela vai dar os sinais, claro, visíveis, né? E às vezes aí isso vai crescendo, esse sofrimento vai crescendo, né? Onde ela precisa buscar ali um apoio, alguém para estar conversando, Por para isso estar a importância auxiliando. da igreja estar abrindo esse Sim, espaço, né? Porque muito eu importante. creio que é um novo tempo, um tempo em que o Senhor ele tem levantado um exército de mulheres, né?
E cada um com a sua medida, cada um para transbordar da forma que o Senhor chamou, né? E eu acho que isso vai expandindo cada vez mais, porque às vezes a pessoa ela não aprende daquele jeito, mas a oportunidade que a igreja teve de trazer um encontro de mulheres, às vezes a pessoa não é nem da igreja, né? Mas uma amiga convidou por conta desse movimento, né? E acaba acontecendo coisas extraordinárias, né? Na presença do Senhor. Exatamente. Às vezes, tudo que uma mulher precisa para transbordar é de outra mulher que acredite nela, apoie ela, que ao invés do julgamento, das críticas, lhe dê palavras de encorajamento. Sim. E Porque é por amigas isso que nós são estamos aqui. poucas, né? Principalmente na hora da dor, quando você está passando por tudo aquilo. E eu, no meu caso, por exemplo, eu tinha só eu e minha mãe. Eu sou filha única, eu não tenho irmãos. E se eu falasse tudo isso para minha mãe, ela ia a favor da separação, que eu ficasse, porque ela ia querer me acolher. Então eu não podia contar isso para ela de maneira alguma. Eu precisava sempre. Ela chegava às vezes lá em casa, tinha acabado de acontecer algo assim terrível. A gente tinha acabado de passar por um problema muito grande. E ela chegava, a gente tinha que mostrar totalmente que nada tinha Ter aquele acontecido. equilíbrio para ela não perceber. Para ela não perceber, e muito menos o meu filho. Né? Eu não sei se ele me fala assim, passei, vi, lembro. Mas creio que não, porque ele nunca tocou nesse assunto. Nem com o pai dele, nem comigo. Assim, sabe, falar sobre isso abertamente ele nunca disse. Mas eu tenho orgulho disso por não participar, porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe estavam em casa de separação, eu participava muito. Olha lá teu pai fazendo isso. Olha lá sua mãe que faz isso, jogando, sabe? Na cabeça da criança, né? E eu tive essa infância, né? Então, a probabilidade de eu não dar certo no meu casamento era grande. Era um exemplo, assim, de casais que não deram certo. Eu acho que justamente por ter acontecido isso que eu queria que o meu desse. Né? Ver um pai e uma mãe ali separando, a gente precisava. Meu pai e eu era, assim, meu herói, meu amigo. E de repente ver ele saindo de casa, isso me doeu muito. E eu tenho que ficar assim, gente, eu posso ficar do lado do meu pai ou não? Eu posso cumprimentar o meu pai? Eu posso ir na casa dele ou não? Será que se eu ir, vou lá a minha mãe? A minha mãe veio de uma criação muito simples. Muito simples, que para ela isso se tornou muito grande. Né? Então, eu tive tudo isso e depois eu tive que transformar em tudo ao contrário do meu casamento. Para que desse certo, que tudo acontecesse. E Deus, Deus, graças a Deus, estava em todos os detalhes. Eu estava ali. Dias que ele sumia e eu pedia para Deus, Deus, traz ele, não importa de que jeito, mas traz ele. Porque eu tinha muito medo dele fazer algo contra a própria vida, ou até mesmo de sumir, não voltar mais, né? De ter mais um filho aí sem um pai, né? E tudo aconteceu do jeito que eu pedi para Deus. O Senhor ouve, né? Ele é um ouve as Deus de nossas detalhes. orações. E Roberta, e hoje em dia você trabalha no ministério, né? De jovens, né? Líder dos jovens. Você poderia deixar uma mensagem? Porque assim, hoje em dia, nós estamos passando por uma fase do mundão lá fora, a gente brinca, que casam sem ter sentido. Vivem uma vida que é tudo muito normal hoje em dia. Tudo pode, casa hoje, separa amanhã, né? Porque a sua história de vida, né? Esse testemunho lindo, ele nos, né, edifica, nos faz olhar e ter uma nova visão, né? Sim. O que você poderia deixar para essas jovens, para essas meninas que estão iniciando agora um relacionamento? O que você poderia deixar uma frase assim? Sim, primeiro que o Instagram, as redes sociais, não é um mundo real. Às vezes você conhece, eu falo muito para os jovens, você conhece o namorado de onde? Eu conheci ele do Instagram, a gente foi amigo, um curtiu a foto do outro e aí ela faz um conto de fadas daquela pessoa. Eu acho que existe uma outra pessoa, né, ali atrás do Instagram. Acho não, tenho certeza que existe. E tem que conhecer melhor,
conhecer, ter esse convívio, conhecer a família, conhecer, dar espaço, né, para uma convivência antes de tudo, de já ir, né? E os jovens, hoje, eles estão muito no mundo virtual. Eu falo para o meu filho, ele fica lá só naquele mundo lá de fantasias, mal conversa. Ele prefere conversar pelo WhatsApp, né, meu filho? Aí eu converso mais com ele pelo WhatsApp. Essa Tudo nova que eu geração, preciso né? pelo Da WhatsApp. tecnologia. E eu falo assim, meu filho, arruma uma namorada, por favor. Eu sonho ser uma sogra. Esse é um excelente sonho. Não é? Mas não arrumou ainda, mas eu ainda espero em Deus, por favor. Então seria essa a dica. Viver um É, mundo mais real do Um que o mundo virtual, real, né? é isso aí. mundo E conhecer espiritual. mais e conhecer Jesus, né? De corpo e alma, se entregar a Cristo, né? Se entregar a Ele. Se entregar na oração, se entregar a vida a Ele. Que Ele mesmo vai direcionar. Ele vai apresentar a pessoa certa, vai fazer ir no caminho. Como se Ele fosse um GPS, né? Deus fala, vira para a direita, vai, vira para a Obedecer, né? É a parte Obedecer. mais difícil. Esse- E Jeane e Joyce, o que vocês deixariam aqui para as mulheres que elas têm a mesma promessa, né? Elas têm o chamado para lidar, trabalhar com mulheres. O que vocês deixariam aqui para elas que estão iniciando ou para aquelas que ainda não, o cenário delas não são propício com o chamado. Elas vivem algo mesmo carregando totalmente ao oposto, né, do chamado. O que vocês diriam para elas? Uma palavra que Deus falou com a gente bem no início, não sei se vocês lembram. Coloque o pé, coloque o chão. Exatamente. Não desistir. Se foi Deus quem falou, acredite. Acredite sem duvidar no coração. Comece. Comece com aquilo que você tem. Não fique esperando ter tudo muitas aquilo ficam, que né, você Joyce? julga ser necessário ter para começar. Eu vou esperar o marido se converter Exatamente. para estar lá Depois com as eu mulheres. começo. Eu vou Depois eu esperar faço. acontecer tal coisa, porque senão não tem como. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que, né? Tem todo esse julgamento, esse peso, né? Então vocês diriam para elas seguirem em frente. Começa, porque tem muitas mulheres precisando Exatamente. da ajuda de alguém. Às vezes, dentro da nossa casa, um vizinho, um colega, está precisando. Nossa casa é o nosso primeiro ministério. Né? Eu falo até por experiência própria. Quando eu falo que Deus primeiro colocou as dores em mim, Ele permitiu dentro da minha casa. E, assim, é muita coisa para contar aqui. Agora não daria tempo. Não daria tempo. Né? Mas Deus é maravilhoso. Então, Nós teremos começa. outras oportunidades. Primeiro em nós, para que tenhamos, possamos falar com propriedade, porque vivemos aqui. E outra coisa também que eu gostaria de frisar, não ficar esperando a validação das pessoas, porque isso acaba nos paralisando. Se eu fizer assim, será que fulano vai gostar? Será que eu vou estar agradando? Não, Não tem padrão, né? né? Não tem padrão. E às vezes não, o Senhor ele vai usar no mais simples possível, né? E o Bem, ímpeto né? de Jesus é para Exato. todos, né? Exatamente. E cada uma foi chamada para algo específico. O teu jeito de falar é diferente do meu, da Giane, dela. Então, cada um Deus usa na sua essência. Exatamente. E Então, quanto mais a gente segue em frente, né, meninas? Mais o Senhor ele vai cuidando das coisas nossas, né? Ele vai cuidando da nossa família, dos nossos sonhos e dos desejos do nosso coração, né? Quanto mais a gente está disponível e servindo, mais o Senhor ele vai cuidando de todo o restante, né? Então é sobre isso. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês hoje, Prazer. né? Prazer é O seu testemunho, a sua perseverança, a sua fé que nos edificou, nos ensinou. Vocês, meninas, com esse ministério lindo que vocês têm, que eu também faço parte, me sinto muito honrada pela oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer a vocês e que vocês continuem. Continuaremos. Nós que agradecemos. Muitíssimo Foi um obrigada. privilégio. E até a próxima, porque não faltará a próxima. Vamos ter muito mais do que papiar. Amém. Amém, amém. E é isso.